Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas práticas, hoje faremos a padronização da solução de permanganato de potássio 0,02 mol por litro. Tá? Então, inicialmente, essa solução de permanganato de potássio ela foi preparada pelos técnicos nessa concentração e aí nessa aula a gente faz a padronização dessa solução, ou seja, a gente obtém um fator de correção para essa solução. Uma vez que ela obtiver esse fator de correção, a gente pode utilizar ela como solução referência, como titulante na nossa próxima aula, que é a determinação do peróxido de hidrogênio na água oxigenada. Tá? Então, para a gente fazer essa padronização, a gente utiliza um reagente referência, tá? Um padrão secundário, que é o nosso oxalato de sódio. Tá? Então, a reação química entre esse oxalato de sódio e o permanganato de potássio é uma oxirredução, tá? Essa reação em meio ácido, tá? E a gente tem o manganês sofrendo redução, tá? Totalizando 10 elétrons e, naturalmente, totalizando a mesma quantidade de elétrons, o nosso carbono oxidando. Tá? Então, o que eu percebo aqui nessa reação de oxidação? Eu tenho que me atentar para a estequiometria, certo? Então, 2 mols do meu permanganato de potássio, ele vai estar para 5 mols do meu oxalato de sódio. Por que eu tenho que me atentar a isso? Porque essa equivalência molar é que vai ser utilizada para eu determinar, por exemplo, a massa a ser pesada do meu reagente referência, que é meu oxalato de sódio, para eu poder titular com a minha solução que eu desejo fatorar e, por meio daquele volume obtido na titulação, eu calcular o fator de correção, tá? Então lembre que se eu vou titular, eu vou igualar o número de mol do meu titulante ao do meu titulado. Então quando eu fizer essa equivalência molar, eu tenho que respeitar a minha equivalência molar da reação corretamente balanceada, né? E lembrando que é uma reação de oxirredução, então eu tenho que balancear ela de forma que eu obtenha o mesmo número de elétrons reduzindo, que é o caso do manganês, quanto oxidando, como é o caso do carbono, tá? Então, já tenho minha reação balanceada, já tenho a proporção dos dois reagentes que me interessam, né? A minha solução que eu desejo fatorar, com a minha solução referência. A partir de agora, eu vou calcular a massa que eu desejo pesar de oxalato de sódio para que eu gaste 25 ml da minha solução amostra, né? A minha solução que eu desejo fatorar aí, que é o meu permanganato de potássio. Ok? Então vamos para a bancada ver os materiais que a gente vai utilizar e preparar as nossas amostras aí de oxalato de sódio, né? Vou calcular a massa a ser pesada para que eu gaste 25 ml do meu permanganato e finalmente calcular o meu fator de correção para a minha amostra de permanganato de potássio. Então aqui, pessoal, estão nossos reagentes e vidrarias, tá? Utilizado nessa aula. Aqui está nosso permanganato de potássio, previamente preparado, na concentração de 0,02 mol por litro. Nosso reagente referência, né, que vai ser pesado aí para a gente estar titulando com a nossa solução de permanganato de potássio, para obtenção do fator de correção. Nosso ácido sulfúrico, né, como a gente viu na reação, a reação ocorre em meio ácido, tá? E as demais vidrarias aí, né, nosso sistema titulante, tá? Bureta, nossa chapa de aquecimento e agitação. E nosso termômetro aí para a gente conferir se realmente nossa titulação vai estar aí entre 60 a 90 graus, tá? De acordo com a nossa metodologia. Então, pessoal, fazendo o cálculo da massa do oxalato de sódio que eu preciso pesar para me proceder à minha titulação, eu preciso da estequiometria da reação apresentada anteriormente, né? Onde a gente viu que 2 mol do permanganato de potássio está para 5 mol do oxalato de sódio, né? Então, se eu fazer a minha equivalência molar da titulação, né, igualar o número de mol de titulante com o número de mol de titulado, para que eu tenha essa equivalência molar, eu preciso inverter o número de mol da minha estequiometria, né? Justamente para me obter essa igualdade. Se eu tinha 2 mol do permanganato para 5 mol do meu oxalato de sódio, se eu fizer a inversão de número de mol, finalmente eu vou chegar na minha equivalência, tá? E aí, como é número de mol, eu trabalho com que parâmetro?
Se for solução, eu trabalho com concentração molar vezes volume. Se for sólido o meu reagente, eu trabalho com massa sobre massa molar. É o que vai acontecer aqui, né? Meu titulante, obviamente, é a solução do permanganato de potássio, né? Então eu trabalho com concentração vezes volume e uso naturalmente o 5 que veio lá da estequiometria do oxalato, tá? E para o meu titulado, que é a minha massa a ser pesada do oxalato de sódio, eu uso massa sobre massa molar, tá? E o 2, naturalmente, que veio lá da estequiometria do permanganato de potássio, tá? Então, eu montei a minha equivalência, tá? Agora basta eu substituir meus valores. Para o permanganato, eu sei a concentração molar teórica dele, né, que foi preparada, 0,02 mol por litro, e eu desejo gastar aí 25 ml na minha titulação, tá? Então, esse é o volume aqui que a gente pode escolher, tá? Desde que esteja na parte central da bureta, de preferência, né? Uma vez que eu posso gastar um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais que esses 25 ml, tá? Então, para nós aqui o desejado foi 25 ml. E os demais dados, né? O 2 que veio aqui para a estequiometria do oxalato, a massa dele, eu quero saber qual a massa de biftalato que eu vou pesar, né? Sobre a massa molar do biftalato, eu coloquei ela aqui, tá? Valor de 134 gramas por mol. Então, eu deixo aqui representada essa divisão, tá? Se eu isolar a massa, que é o que eu desejo obter, eu vou passar esse 134 para lá multiplicando e esse 2 aqui que está multiplicando vai passar dividindo, tá? Então, ficou tudo que eu tinha aqui em cima, ó, 5 vezes 0,02 vezes o 0,025 e o 134 passou para cima multiplicando e o 2 dividindo, tá? Eu cancelo aqui mol com mol, litro com litro, procedo toda essa multiplicação dividido por 2 e obtenho aí a minha unidade que sobrou, que é gramas, né? 0,1675 gramas do meu oxalato de sódio, tá? Confirmando aí o valor que já deu para nós no método, né? Pediu para a gente realizar essas pesagens aí, tá? De 0,1675 de oxalato de sódio, transferir para o Erlenmeyer, né? E aí já vai ter a minha amostra pronta dentro do meu Erlenmeyer, do meu reagente de referência, certo? Então, em seguida, é só eu proceder à titulação com o meu permanganato de potássio. Então, aqui está nosso oxalato de sódio, pessoal. E eu já fiz a minha primeira pesagem, tá? Com a massa aí de 0,1686, tá? Bem próximo aí ao que a gente calculou teoricamente. Aqui a minha segunda pesagem, tá? Vou fazer a análise em duplicata novamente. Valor de 0,1674 gramas para a segunda amostra. Então aqui estão respectivamente, né, as massas transferidas com a ajuda de 50 ml de água, tá? Minhas amostras 1 e 2 e também os 15 ml de ácido sulfúrico de acordo com o nosso procedimento. E aí eu peguei o meu permanganato de potássio, tá? Preenchi a minha bureta fazendo o meu sistema titulante, tá? E liguei a chapa de aquecimento aí já para pôr a minha amostra para esquentar, tá? Para eu poder estar titulando com ela entre 60 a 90 graus. Então tá aí minha primeira amostra, tá? Já aquecendo, já deixei a agitação dela constante e inseri um termômetro para que eu acompanhe, tá? Que ela alcance aí a 60 graus. Então ela já está aí um pouco mais de 60 graus e eu já posso iniciar a minha titulação permanecendo aí essa temperatura entre 60 a 90 graus. Então, eu estando na temperatura adequada do método, eu inicio a titulação da minha primeira amostra, tá? Até a obtenção de um rosa constante, por 30 segundos pelo menos. Então eu vou gota a gota, tá? Agitação constante. E se ela respingar permanganato nas paredes do vidro devido ao aquecimento, eu esguincho água nas
na parte inferior do Erlenmeyer. Tá? Então, de acordo com os nossos cálculos aí, é esperado que a gente gaste por volta de 25 ml, né? Então eu titulo de certa forma rápido, tá? Agitação constante. Já tenho aí quase 10 ml. Então a solução vai ficando levemente rosa, né? Mas eu preciso de um rosa persistente aí, de acordo com os nossos cálculos, é por volta de 25 ml, né? De acordo com a massa que a gente pesou do oxalato de sódio. Então já vamos chegando aí a 20 ml, tá? Então eu já vou de certa forma mais lento aqui. Chegando em 24 ml. E aí nós temos um rosa persistente, tá? Tá aqui a nossa amostra. Só pegar um papel. Então essa nossa amostra, ela persistiu, essa viragem para rosa, tá? Então tá aqui a nossa primeira titulação. Valor gasto dela 25,7 ml a nossa primeira amostra. Aqui está a nossa segunda amostra já em aquecimento, tá? Então a gente vai observando aí, ó, temperatura ali quase 50 graus já. Então na hora que ela alcançar 60 graus, estiver compreendida ali entre 60 praticamente quase 90 graus, a gente procede rapidamente à titulação da segunda amostra. Então tá aqui minha segunda amostra pronta para ser titulada, alcançou a temperatura adequada. Então eu inicio, né, minha titulação de certa forma rápida, né? Despejei muito de uma vez. Agora eu vou um gotejamento, né? Consideravelmente rápido, tá? Titulo novamente até que o rosa fique persistente na agitação, tá? Então, eu aguardo aí novamente próximo aos meus 25 ml, né? De acordo com nosso cálculo teórico aí. Então, agitação constante, porém não muito rápida, né? Para não espirrar permanganato nas paredes do Erlenmeyer. Então, chegando aí a quase 10 ml. Vou gotejamento aí mais rápido, né? Garantir que eu esteja aí na temperatura de trabalho do meu método.
16 ml. Vamos aí, 20 ml de permanganato. Então, eu reduzo um pouco a velocidade, tá, do meu gotejamento. Vou aí a quase 23 ml e acompanho a viragem para um rosa persistente. Então tá quase persistindo e aí realmente eu tenho a minha viragem, certo? Para o meu rosa persistente aí para minha segunda amostra, tá? Então minha segunda amostra aí chega a seu ponto final, tá? De viragem. Vamos ver o volume gasto. 25,8, tá? 25,8 ml, certo? Então agora é só a gente colocar esses dados numa tabela, né? Fazer a média da minha análise em duplicata e proceder o cálculo do fator de correção. Então, pessoal, para fechar, a gente joga esses dados aqui numa tabela, né? E calcula a média das massas e volumes gastos. Então eu tenho minha amostra 1 com massa e respectivo volume gasto, né, de 25,7, e para minha segunda amostra eu gastei 25,8 na minha titulação. Então eu faço essa massa média da minha duplicata e faço o meu volume médio, que foi 25,75 ml gastos aí de permanganato, tá? Uma vez que eu fiz essas médias, né, tanto da massa quanto do volume, eu jogo na nossa fórmula que está no final do método aí para o cálculo do fator de correção, onde nele tem as variáveis aí de massa média, volume médio, tem o milimolar do nosso oxalato de sódio, né, que é a massa molar dele dividida por 1000, tá? Tem a concentração teórica do nosso permanganato de potássio preparado, tá? E tem as constantes envolvidas aí na estequiometria dessa reação, que é de 2 mol para 5 mols. Então, se eu substituir, né, a massa média, de acordo com a nossa tabela, o volume médio, de acordo com a nossa tabela, e as demais constantes, eu obtenho aí, por essa divisão, o fator de correção de 0,9738. Então, a minha solução de permanganato de potássio agora ela está padronizada, né? Está fatorada, ou seja, agora a gente tem um fator de correção para essa concentração de 0,02 mol por litro e ela está pronta para ser utilizada como titulante na nossa próxima aula, que é a determinação do peróxido de hidrogênio na água oxigenada. Então é isso. Muito obrigado e até uma próxima.